A Bíblia diz a respeito de profecia. O profeta no Antigo Testamento era alguém que recebia revelações diretas de Deus e a transmitia aos homens, de uma forma inerrante e infalível. O exemplo que nós temos é o profeta Isaías. Quando ele profetizou, o que ele falou foi considerado uma verdade absoluta. Eram ensinamentos que eram considerados como a base, no Antigo Testamento para a fé daqueles irmãos. Então Jeremias, Ezequiel, Jonas, todos os profetas quando profetizaram no Antigo Testamento, aquelas profecias são consideradas infalíveis, inerrantes, verdades absolutas. Deus falou. Mas no Novo Testamento, as revelações proféticas eram predominantemente doutrinárias. Eram ensinos para a edificação da igreja. Ou seja, os profetas traziam luz às verdades divinas ocultas de outras gerações concernentes à pessoa e à obra de Cristo. Como diz em Efésios 2:20. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal. Cristo é o centro de todo o ensinamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quando nós olhamos no Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, eles traziam luz àquilo que havia sido pronunciado no Antigo Testamento, para que a igreja, ela compreendesse o mistério que estava oculto com relação à pessoa e à obra de Cristo. Então, no Novo Testamento, você vai ver que eles vão apontar tudo no Antigo para a pessoa e a obra de Cristo. Por quê? Porque somente por meio de Cristo podemos ser salvos. Então, tudo é conduzido até Cristo. Todas as profecias são levadas até Cristo. E os profetas, então, eles traziam esse entendimento para a igreja, para que a igreja pudesse ser edificada em Cristo. Por que profetas naquela época? Porque ainda não tínhamos o Novo Testamento por escrito. Então, era necessário que aqueles homens, Deus falasse por meio daqueles homens, para que aqueles homens pudessem transmitir essas verdades para as igrejas. Até o momento em que o cânon foi totalmente estabelecido, a Bíblia foi totalmente escrita, não precisando mais daquelas revelações, uma vez que nós temos a revelação final, que é Cristo. Mas no Novo Testamento, com relação aos profetas, raramente eles traziam revelações sobre o futuro ou sobre a vida particular de alguém. Ao que parece, só fazia quando era revelado o que tinha um forte impacto sobre a igreja como um todo, como dizem Atos 11 e Atos 21. Essa ideia, Deus manda te dizer, ou profetiza a tua bênção, nós não encontramos na Bíblia. Então essa história de profecia particular, vai lá na igreja que o profeta vai falar da sua vida, vai revelar, nós não encontramos isso na Bíblia. Na verdade, encontramos 2 vezes no Novo Testamento, mas as 2 estavam relacionadas a algo que envolvia a igreja e a nação como um todo, e não algo particular. Deus manda te dizer que você está com uma doença, Deus manda te dizer que Deus está te livrando de um acidente, Deus manda... Isso nós não encontramos na Bíblia. E isso é apenas... uma criação da igreja moderna, de pessoas mal intencionadas ou pessoas ignorantes com relação ao que está escrito na Bíblia, porque nós não encontramos esse tipo de profecia na Bíblia. O que nós encontramos de profecia na Bíblia eram as pessoas, os profetas, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens a irem até Cristo para serem salvos, revelando que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, que o sacrifício apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo, as ofertas apontavam para Cristo, todas as coisas apontavam para Cristo. É isso que nós encontramos. Mas essa história de Deus manda te dizer, ou profetiza a tua bênção, não é bíblico. Os profetas tinham como função primária lançar as bases doutrinárias da igreja. Como essas bases foram lançadas nos tempos dos apóstolos, tanto profetas como apóstolos deixaram de existir já no final do 1º século. Para nós, a Bíblia é a profecia final. O que Deus tinha para falar conosco, Ele deixou preservado em um livro, a Bíblia. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós apenas precisamos de ler a Bíblia. É isso. A Bíblia é a revelação final, é a profecia final de Deus para o seu povo.